comentei aqui com os irmãos algumas vezes, é sobre ter Deus como Pai. Porque quando você não tem esta referência em sua vida, você não tem onde correr. Quando você não tem essa referência em sua vida, você não consegue entender. Você olha e fala, como ter um pai? O que é ter um pai? Eu não tenho um pai. O que é ter uma mãe? Eu não tenho uma mãe. O que é ter um filho? Eu não tenho um filho. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bom, que Ele nos ensina aquilo que a gente precisa. Se é um pai que você precisa, Deus, Ele te ensina a ter um pai. Ele te mostra o que é ter um pai. Se é uma mãe que você não tem, Deus mostra o que é ter uma mãe, o cuidado de uma mãe. Se é um filho que você não tem, Deus mostra o que é. Então Deus, Ele vai trabalhando em nossas vidas, naquilo que nós precisamos, naquilo que nós necessitamos. E eu não consegui entender, tanto que eu lembro que quando eu pensava em uma referência masculina, eu pensava, todos os homens não prestam. Todos os pais são ruins. Porque eu tinha essa referência ruim em minha casa. Mas Deus, Ele transforma tudo, Ele muda tudo. Basta nós confiarmos, pedirmos para o Senhor. E Ele vem trabalhando sim. Assim como Ele fez na minha vida, Ele também pode trabalhar na sua vida. Ele pode fazer na sua vida. Então, irmãos, numa razão para você nunca desistir, o livro ele foi indo e chegamos na cura interior. E eu peço aos irmãos nessa noite, se você lembrou de alguma ferida que alguém te causou, se você lembrou de uma dor, se você lembrou de alguém que te machucou, que te desamparou, um amigo do trabalho, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo. Se você lembrar dessa dor, lembrar desta ferida, e a gente sabe o quanto essa ferida dói. A gente pode até esconder do nosso convívio, mas no momento que a gente está ali sozinho, no momento que alguém toca, a gente sabe dessa ferida. A gente entende essa ferida, conhece essa ferida. Podemos até esconder às vezes das pessoas, mas não escondemos de Deus. E por quanto tempo mais você vai viver com essa ferida no seu coração? Eu pensei, Deus, quanto tempo eu vivi com essa ferida em meu coração? Deus, foram 6, 7 anos vivendo triste, sozinha, muitas vezes num quarto chorando, num quarto sem amparo, pensando que não tinha ninguém, pensando em desistir, porque eu não conhecia aonde curar esta ferida. Porque eu ainda não tinha tido este contato com Deus. Porque eu ainda estava tentando esconder esta ferida dentro de mim. E eu fico pensando, eu passei 5, 6 anos. E foram os piores 5, 6 anos da minha vida. Que tanto eu sofri sozinha, sofri precisando de um abraço. Sofri precisando de um carinho. Sofri precisando de alguém para conversar. Porque eu não tinha, porque eu não conhecia esse Deus, porque ninguém nunca chegou para mim e falou, Bia, tem Deus que pode te curar. Ninguém falou, Bia, conta a sua ferida para Deus. E eu passei tudo esses 6 anos vivendo com isso, vivendo aos trampos e barrancos, como muitos falam. E tem pessoas que viveu isso na infância, que sofreu quando tinha 5, 6 anos e hoje tem 40 e continua com essa ferida. E tem pessoas que têm 80, 60 anos e viveu uma vida com essa ferida. Uma vida de dor, de sofrimento, porque nunca ninguém chegou e falou, você tem Deus que pode curar você. E eu comecei a escrever um livro e pensar, como que pode?
viver tanto tempo desta maneira. Irmãos, não dá. No momento que você recebe a cura interior, no momento que você recebe a cura dessa ferida, é que você começa a ver tudo que você perdeu. É que você começa a entender o que muitas vezes estava ali do seu lado e você não viu. E eu começo a lembrar e eu fico pensando quantas vezes eu fui embaixo de uma árvore chorar e Deus estava ali do meu lado olhando para mim. E Jesus estava ali sentado do meu lado. E eu não tenho ninguém, eu sou sozinha. E Deus estava ali, filha, eu estou aqui. Filha, eu estou aqui. Filha, eu estou aqui de braços abertos. Vem, me abraça. E eu ali não conhecia, não entendia. E tantas pessoas que estão aí, muitas vezes sozinhas no seu quarto, muitas vezes sozinha, no escuro, porque não conhece esse Deus, não conhece esse Jesus que está sempre ali do lado dela, ali sentado olhando. Filha, eu estou aqui. Filha, vem. Filha, eu posso te curar. Filho, eu posso te sarar. Filho, eu sei tua ferida, eu conheço a tua dor. Filho, eu sei o que te machuca. Filho, fala comigo. E a gente entra numa caixa e se fecha. Se fecha para as pessoas, se fecha para a família, se fecha para Deus. E quando nós olhamos para essa situação, e quando eu olho para essa situação, eu vejo que tem sim um Deus. E hoje eu vejo a minha vida, eu falo, tem sim um Deus que estava sempre ali do meu lado. Tem sim um Deus que estava vendo a minha dificuldade, que estava vendo o meu sofrimento. E hoje eu conheço esse Deus, eu dou glória a Deus, eu sou grata a Deus por tudo que eu tenho hoje. Irmãos, e muitas das vezes nós nos revoltamos contra a pessoa que nos maltratou, que nos machucou. E quantas vezes eu me revoltei contra o meu pai? Quantas vezes eu deixei o ódio, o rancor no meu coração? Mas eu entendi que muitas das vezes a pessoa, ela faz aquilo induzido pelo mal. E a gente se revolta contra a pessoa em vez de se revoltar contra o inimigo, que às vezes está trabalhando naquela pessoa. Eu comecei a pensar, eu falei, imagine se não fosse o inimigo ali, trabalhando na vida daquela pessoa. E se nós começássemos a nos revoltar contra o mal, contra o inimigo, começar a orar e pedir, Senhor, eu repreendo o mal no nome de Jesus. Senhor, esse homem está assim porque tem o mal trabalhando na vida dele, eu não aceito. Senhor, ele está assim porque o inimigo está ali trabalhando no coração dele. Se nós começássemos a nos revoltar contra o mal, eu tenho certeza que esse ódio, esse rancor, essa dor não estaria ali. Porque Deus, Ele nos ouve. E Ele teria trabalhado sim e repreendido o mal. Ele teria sim. Eu li esses dias que o Senhor, Ele fez todas as coisas perfeitas. Deus, Ele nos fez perfeitos. E o mal, ele vem e nos engana. Ele vem e trabalha na vida da pessoa e muda a verdadeira essência da pessoa. E eu comecei a ver, e eu comecei a pensar, imagine o meu pai. Comecei a imaginar no último dia de vida dele. E eu lembro que eu orei, quando eu perdoei o meu pai, para que Deus salvasse no último minuto. E uma noite antes dele falecer, eu sonhei com o velório dele. E eu levantei à noite e eu falei, Deus, seja feita a tua vontade, mas não deixe que essa vida se perca. Salve, Deus. E quando eu estava escrevendo o livro, eu comecei a pensar na vida do meu pai.
Eu falei, se ele fez isso, é porque um dia ele passou por isso. Às vezes as pessoas, elas fazem para os outros aquilo que viveu. Às vezes as pessoas não conhecem o Deus. Elas vivem com aquela ferida e elas tentam descontar em alguém. E eu comecei a pensar, é muito mais difícil se perdoar do que perdoar alguém. Perdoar alguém, às vezes é mais fácil. Você fala, eu perdoo você. E agora quando é nós, às vezes a gente faz umas coisas tão pequenas e fala assim, e fica aquele remorso, Deus me perdoa por isso. Deus me perdoa. Eu mesmo com o Tiago, quando eu faço alguma coisa que machuca o Tiago, eu falo, Tiago, me perdoa. E é tão difícil a gente se perdoar. Agora imagine uma pessoa que fez tanta coisa ruim para outra. Imagina se é fácil ela se perdoar, ainda mais os seus próprios filhos, a sua própria família. Mas quando nós conhecemos Deus, e eu lembro da história de Paulo nisso, que Paulo, antes de servir a Cristo, antes do Evangelho, Paulo era um homem que perseguia as pessoas, que perseguia os cristãos. Paulo era um homem que maltratava as mulheres. E quando eu assisti o filme de Paulo, eu entendi. Eu falei, Paulo, é fácil perdoar para o Paulo? Não foi fácil, mas ele entendeu a transformação de Cristo na vida dele. E se você estiver nessa situação de Paulo hoje, o Senhor Jesus, Ele transforma a sua vida. Ele muda a sua vida. E se Deus te perdoa, se Deus nos perdoa, nós também devemos nos perdoar. O Senhor, Ele passa o sangue dEle, nos lava e nos purifica de todo pecado. E se você precisa liberar este perdão, libere, meu irmão. E se você precisa passar por esse processo de cura, passe por esse processo de cura. Eu falo que é um processo porque não é fácil. Não é uma coisa, pode sim, porque para Deus nada é impossível. Pode ser que hoje você saia daqui e fale, eu fui curada no nome de Jesus. Eu recebi a minha cura hoje. Mas pode ser que chegue lá em sua casa e essa ferida continue a doer. E essa dor continue ali. Mas é um processo. E você não pode desistir. A partir do momento que você decidir, eu quero ser curado. Eu quero ser curada. Senhor, cura esta ferida. A partir deste momento, você tem que permanecer firme e falar, eu creio. Jesus, tu vais me curar. Senhor, eu libero o perdão. Eu perdoo, Jesus. E aí Deus, Ele começa a trabalhar na sua vida. E quando você receber a cura, irmãos, quando você receber a cura, você vai ver a diferença na sua vida. Você vai ver a diferença na sua casa. Você vai ver a diferença no convívio com as pessoas. É a cura desta ferida. Não vai te incomodar mais. Não vai te machucar mais. E se você está neste momento, ou se você pensou ou conhece alguém que pensou em desistir, existe um Deus que está sempre pronto a nos atender, a nos ajudar. Existe um Deus para te fortalecer, para falar, não desista, eu estou aqui. E eu convido você nesta noite, se você tem essa ferida, essa dor, a falar com Deus, a contar para Deus onde é esta ferida. E se você pensou em desistir, você fala, Deus, muito obrigado, eu não vou desistir. Deus, eu sei que Tu estás comigo ao meu lado, eu não vou desistir. E peça, meu irmão, o abraço de Deus na sua vida. Quantas vezes eu precisei do abraço, Deus estava ali ao meu lado e eu não usufruí deste abraço. Quantas vezes eu precisei de um amparo e Deus estava ali do meu lado e eu não. Então esta noite você tem esse Deus aí do seu lado. Esta noite você tem esse Deus aí do seu lado. Esta noite você pode sair daqui curado.
Essa noite você pode sair daqui com sua vida transformada. Essa noite você pode estar saindo daqui diferente. Peça para o Senhor Jesus este abraço. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos orar. Feche os seus olhos. E se você tem ainda uma ferida, se você tem ainda essa dor, às vezes tem pessoas que têm uma ferida porque o familiar não está mais com ele. Às vezes a pessoa não entende porque aquela pessoa não está mais ao seu lado. Às vezes você tem uma ferida porque um pai, uma mãe falou uma palavra que te machucou. E essa ferida vem moendo você. E essa dor vem te entristecendo. E se vocês têm esta dor esta noite, comece a falar com Deus. E conte para Ele da sua dor. Deus, Ele tem o remédio para curar a sua ferida. Deus, Ele pode tocar onde ninguém pode tocar. Deus, Ele pode chegar aonde ninguém pode chegar. Ele conhece o meu, o seu coração. Ele conhece a sua dor, a sua